Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest e hoje vamos comentar um pouco sobre o Max Renda ou, para os mais íntimos, o MXRF11 e calcular quanto que é preciso investir nesse fundo imobiliário para conseguir o rendimento de R$ 1.000 por mês. Mas antes de falar sobre o Max Renda, eu já deixo o convite para você se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a carteira de investimentos do canal. Inclusive, nessa carteira tem algumas cotas do MXRF11. Hoje eu tenho 115 cotas desse fundo imobiliário que tem um peso de mais ou menos 11% na minha carteira. Futuramente, eu particularmente pretendo comprar mais algumas cotas desse fundo, até porque eu acho que pela cotação atual está sendo negociada aí por um preço bem interessante, mas já aviso que isso não é nenhum tipo de recomendação. Essa carteira eu faço para mim e faço aberta aqui no YouTube, principalmente com o intuito de interagir com os demais investidores da nossa bolsa de valores. E nesse momento é possível comprar uma cota de MXRF11 por R$ 9,78. Eu puxei aqui o período de um ano na nossa bolsa e em alguns momentos esse fundo foi negociado acima de R$ 10,50. Desde aí, de janeiro de 2022 ocorreu essa queda bem grande, inclusive tocou os R$ 9,00 e atualmente ainda temos esse preço abaixo dos 10, desde que começou a ocorrer esse caso envolvendo a CVM, mas já foi encerrado e nada aconteceu, como já mencionei no último vídeo de aporte aqui do canal. Com base nessa cotação, atualmente o dividend yield desse fundo imobiliário é de 10,46%, o que por si só, ao meu ver, é um baita retorno sobre o investimento, mas, ao que indica, esse dividend yield deve aumentar ainda mais, até porque as últimas distribuições de rendimentos do Max Renda melhoraram bastante. Atualmente, o valor patrimonial da cota do MXRF11 é de R$ 10,06, levando em conta o PL, que é de mais ou menos 2,2 bi. Com isso, o P sobre VP é de 0,97, ou seja, atualmente essa cota está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Isso já é um indicador de que existe um desconto interessante nessa cotação, e esse aqui, ao meu ver, é outro indicador que o preço também atual é bem interessante. Bom, aqui temos a DRE mensal do Max Renda. Nesse último resultado foi divulgado as receitas de quase 26 milhões de reais, principalmente, obviamente, pelas receitas dos CRIs, que é o principal investimento desse fundo imobiliário, os certificados de recebíveis imobiliários. Entretanto, a receita de permuta ganhou um peso maior e cresceu bastante, alcançando aí mais ou menos 8,5 milhões. Retirando as despesas, que foram de mais ou menos 2 milhões, o resultado do mês de março foi de cerca de 23,9 milhões. O rendimento distribuído, cerca de 22,6 milhões. E a distribuição por cota foi de 10 centavos. Já foi anunciado também a distribuição de abril, que teve como data com o dia 29 de 4 de 2022. O pagamento ocorreu dia 13 do 5 e foi de 11 centavos por cota. Ou seja, o rendimento de março foi muito bom, 10 centavos por cota, e o de abril foi excelente, 11 centavos por cota. Desde o início do ano de 2022, todas as distribuições foram maiores do que a de 2021. Provavelmente também em maio e junho vai ocorrer isso, mas percebam que nesses meses, em relação a 2021, houve uma pequena queda na distribuição. Talvez isso também possa acontecer nesse ano de 2022. Mas, olhando tudo isso aqui, já podemos esperar rendimentos melhores do que o do ano passado. Sobre o portfólio atual do Max Renda em geral, não muda muito de um mês para o outro, e a principal classe de ativo desse fundo atualmente são os certificados de recebíveis imobiliários. Hoje, cerca de 71% dessa carteira está investida em CRIs. As permutas financeiras têm um peso de mais ou menos 11%, os fundos imobiliários mais ou menos 12% e o caixa hoje é de cerca de 6%. Sobre os indexadores, a maior parte está atrelada ao IPCA e ao CDI. E por fim, eu trago aqui quanto que é preciso investir nesse fundo imobiliário para auferir o rendimento de R$ 1.000 por mês, levando em conta a cotação atual, R$ 9,78, e os últimos rendimentos anunciados. Penso que atualmente, levando em conta o cenário atual da economia e desse fundo imobiliário, temos 4 possíveis distribuições da mais
conservadora até a mais otimista. Começando aí com um rendimento de 8 centavos por cota. Com base nesse rendimento, para conseguir R$1.000 por mês é preciso comprar 12.500 cotas, e para comprar 12.500 cotas é necessário investir R$ 122.250, levando em conta a cotação atual. Já se o rendimento for de 9 centavos por cota, é um cenário um pouco mais otimista, é preciso ter 11.112 cotas e o investimento é de R$ 108.675,36. Já 10 centavos por cota, nesse caso a rentabilidade já ultrapassou 1% por mês. Com isso, é preciso ter 10.000 cotas e o investimento será de R$ 97.800. Já tomando como base o último rendimento distribuído, que seria o cenário mais otimista, 11 centavos por cota, a rentabilidade seria de 1,1%. É necessário ter 9.091 cotas e o total do investimento será de R$ 88.909,98. Ou seja, levando como base esse último rendimento que o fundo distribuiu, com menos de R$ 90.000 investido, já seria possível tirar R$1.000 por mês de rendimento. E para finalizar, eu trago aqueles 3 pontos que eu sempre gosto de analisar em um fundo imobiliário antes de tomar uma decisão se vale ou não a pena investir. Obviamente que essa decisão é bem pessoal, mas no meu caso, esses 3 pontos são: o primeiro é a diversificação. Já apontei ali como está a carteira do Max Renda. Hoje a principal classe de ativos são os CRIs. Tem uma lista aí bem grande dos CRIs que esse fundo investe, seguida das permutas. Tem vários ativos aí em carteira, assim como os fundos imobiliários. E em geral, esse fundo está sim bem diversificado. O segundo ponto é o preço sobre o valor patrimonial. Não podemos pagar muito caro em um fundo imobiliário. E esse aqui atualmente está abaixo do seu valor patrimonial. Então, também atinge esse requisito. E levando em conta a cotação atual, temos aí um preço bem interessante. E o retorno sobre o investimento, atualmente o dividend yield está acima de 10%, principalmente por conta das últimas distribuições que foram excelentes, e já fica o otimismo quanto às distribuições que devem ocorrer nos próximos meses. Por conta disso, o Max Renda atualmente atingiu os 3 pontos que eu sempre gosto de analisar, e nesse momento esse fundo imobiliário está sim bem interessante. É um dos pontos que eu levo em consideração e por isso que eu tenho ele em carteira e por isso que eu aumentei a posição nesse ativo no último aporte que eu fiz na minha carteira de investimentos. Bom pessoal, espero sinceramente que todos tenham gostado do vídeo. Deixo novamente o convite para se inscrever aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.